Tribunal Superior Eleitoral divulgou no início do mês de setembro as regras de conduta para as eleições municipais deste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o eleitor fica obrigado a usar máscara e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar. Também será obrigatória a higienização das mãos com álcool em gel, antes e depois do uso da urna. O equipamento eletrônico em si não será limpo a cada votação e, por isso, caberá a cada eleitor cuidar da própria proteção. O tribunal recomenda ainda que cada eleitor leve a própria caneta para registrar a assinatura no local de votação. A ideia é evitar ao máximo o compartilhamento de itens e, com isso, reduzir o risco de contágio. Para quem esquecer, haverá canetas extras devidamente higienizadas nas sessões. Segundo o TSE, as regras valerão para todo o país, no primeiro e no segundo turno, marcados para 15 e 29 de novembro. Os locais de votação ficarão abertos das 7 até 17 horas, sendo as 3 primeiras horas preferenciais para pessoas com mais de 60 anos de idade. A identificação por biometria, que exigiria mais um contato com o equipamento compartilhado, não será obrigatória nas eleições deste ano. O eleitor que não seguir o protocolo de segurança não será habilitado a votar. Com febre, sem voto. Outra recomendação nova, motivada pela pandemia, é quanto aos eleitores com sintomas ou quadro confirmado de Covid-19. Segundo o TSE, quem apresentar febre no dia de votar ou tiver sido diagnosticado com o vírus, nos 14 dias antes, não deve participar das eleições. Nesse caso, a recomendação é que o eleitor justifique a ausência em outro momento e informe que deixou de votar por questões de saúde. Se a pessoa com febre ou diagnosticada for mesário, deverá avisar a zona eleitoral para que haja uma substituição na escala. O TE decidiu não adotar a medição de temperatura nos locais de votação, para evitar aglomeração e em função do custo-benefício da medida. O tribunal não recomenda o uso de luvas, mas sim a limpeza constante das mãos. A conduta dos mesários. Segundo o TSE, o mesário poderá pedir que o eleitor abaixe a máscara rapidamente para facilitar a identificação. Fora desse momento, o uso correto do equipamento é obrigatório enquanto o eleitor estiver no local. O contato entre mesário e eleitor também será reduzido ao máximo, para evitar risco de contágio. Em 2020, o eleitor deverá apenas exibir o documento de identificação ao mesário, que fará o registro sem encostar no papel. Da mesma forma, o comprovante de votação será entregue apenas quem fizer o pedido expresso. Quem não precisar da via em papel poderá emitir a comprovação posteriormente pelo aplicativo e-título ou pelo site do TSE. Para garantir a segurança de quem trabalhará nas eleições municipais, cada mesário receberá 3 máscaras descartáveis e uma proteção em acrílico transparente, que cobre todo o rosto. O TSE criou também um guia rápido com as principais regras para a conduta nos dias de votação. Obrigação do eleitor: o uso obrigatório de máscaras de proteção, uso de álcool em gel disponível na sessão para limpar as mãos antes e depois de votar, levar a própria caneta, mas se caso esqueça, haverá canetas extras higienizadas nas sessões. Distância mínima de 1 metro dos demais eleitores e mesários. Obrigação dos mesários: uso de máscaras de proteção para trocar a cada 4 horas. Serão fornecidas 3 máscaras para cada mesário. Uso de viseiras plásticas, que serão fornecidas pelos TSE. Álcool em gel de uso individual e regras de higienização. Álcool 70% para limpeza de superfícies. Distância mínima de 1 metro dos eleitores e demais mesários. O TSE também elaborou um passo a passo para o eleitor. Entre na sessão eleitoral e fique na frente da mesa. Mostre seu documento oficial com foto em direção ao mesário. Após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você. Guarde o documento, limpe as mãos com álcool em gel, assine o caderno de votação. Se precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário. Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos candidatos. Na saída, limpe as mãos com álcool em gel novamente.
Segundo o TSE, nas eleições municipais deste ano serão montadas mais de 95 mil locais de votação e mais de 400 mil sessões eleitorais. Estima-se que mais de 2 milhões de mesários participarão do processo, sendo 4 mesários por sessão. Ao todo, serão 147,8 milhões de eleitores, o que dá uma média de 435 eleitores por sessão eleitoral.